Então, boa tarde, pessoal. Esse é o zazen, né? Um prato que você é convidado a ficar com você mesmo, onde você é convidado a ter esse momento de intimidade e a perceber quais são os seus sonhos internos. Perceber o que é que você tem aí dentro de você, que é o ser mais precioso que existe. Então, no zazen, a gente não está falando de uma deidade ou de alguma coisa metafísica, ou de algum desejo que nós temos de encontrar determinados poderes. Não, o zazen é para a gente perceber o que é que tem nesse ser chamado nós mesmos. E quando a gente começa a perceber esse ser tão precioso chamado de nós mesmos, a gente percebe que talvez tenha alguns conteúdos que talvez nós não gostamos deles. Talvez a gente tenha alguns conteúdos que não estejam nos fazendo tão bem. Então, muito possivelmente, no nosso processo educacional, na nossa cultura, na forma que a gente vai absorvendo as coisas, muito possivelmente nós temos esses elementos que nós fomos construindo de maneira individual e de maneira coletiva. Que de repente a gente já percebeu isso não é legal. E se isso não é legal, o que é que eu posso fazer para não ficar refém deste elemento da minha personalidade, deste elemento do meu pensamento, deste elemento da minha emoção? E é justamente nessa perspectiva que a gente falou a semana passada, começamos a falar sobre a renúncia. Nós vimos que na renúncia nós não rejeitamos nada. Na renúncia a gente simplifica as coisas. Porque quando eu simplifico as coisas, é mais fácil de ver as coisas. E um praticante espiritual, ele nunca deve desconsiderar o poder que as outras pessoas têm em acessar determinados conteúdos seus. Em outras palavras, nas nossas relações, as pessoas mexem em determinados conteúdos que eu tenho dificuldade de ver, que eu tenho dificuldade de perceber. E aí, muitas vezes, se confunde o nosso gostar e o nosso não gostar das pessoas. Então, nós falamos a semana passada que na renúncia a gente vai simplificando as coisas, que é para ficar mais fácil da gente ver as coisas como elas são e não ficar vendo como a gente acha que as coisas são. Por exemplo, essa garrafazinha aqui, ela é azul, mas eu estou vendo ela como se fosse verde. Para mim é verde, que eu estou vendo verde, mas na realidade ela é azul. Então nem sempre a gente vê a realidade como ela é. A gente vê a realidade de uma maneira aí que o Buda fala de ilusão, de delusão. Então, para a gente começar essa reflexão de hoje, é importante que a gente lembre que o renunciante,
ele é perfeitamente lúcido. O renunciante, ele não é um louco. Pelo contrário, o renunciante, ele é perfeitamente lúcido. O renunciante, ele dedicou tempo, um tempo importante, um tempo necessário para olhar para dentro de si, para olhar para fora de si, para ver o que acontece não só dentro de si, mas também ao seu redor. Então, o renunciante, ele não foge do mundo. A pessoa que vai renunciar a alguma coisa, ele não está fugindo do mundo. O renunciante, ele não sai do mundo, digamos assim, ele não renuncia a algum aspecto do mundo, porque ele acha que esse mundo é perigoso. Não é isso que é renúncia. O renunciante, ele não vai renunciar às coisas externas ou internas, porque acha que é incapaz de controlar alguma coisa. Pelo contrário, o renunciante é aquela pessoa que ele olhou, o renunciante enxergou, o renunciante estudou, analisou profundamente as coisas e percebeu e concluiu que tem algumas coisas que nós precisamos, talvez, tirar da mochila pesada para subir a montanha, como os meninos estavam conversando ainda há pouco. E essa renúncia que a gente está falando aqui não é aquela renúncia, sabe, radical, vamos deixar tudo, vamos viver na floresta, vamos procurar um deserto, vamos procurar uma caverna. Não. Nós estamos falando, talvez, de uma renúncia de algum elemento pequeno, mas que na nossa personalidade, na nossa realidade, aquilo é uma coisa considerável. É dessa renúncia que a gente está falando aqui. Então, o renunciante é aquela figura que ele concluiu, ele não precisa ficar agarrado a certos aspectos da vida. Isso é importante. Depois do boa tarde, a primeira coisa importante realmente é a gente perceber que o renunciante, ele começou a perceber que não precisa ficar agarrado a determinados aspectos da vida dele. Por exemplo, uma história passada. Nós não precisamos mergulhar constantemente naquela história. O renunciante, ele percebeu que não vale a pena manter preocupações fúteis. Ele viu que não vale a pena ter essas preocupações com aquilo que é banal. Ele começou a perceber que o que vale realmente na vida é o essencial e não as trivialidades. Eu me lembro, falando isso, eu me lembro uma experiência que eu tive aqui, logo quando a gente começou a meditar, vinham as pessoas e algumas diziam assim, eu vou vir sempre com a mesma calça, é? Olha só, pessoal, que coisa interessante. Eu vou vir sempre com a mesma calça? É essencial ou está se preocupando com o banal? Numa perspectiva mais profunda, ali é uma banalidade. Desde que a pessoa não viesse nu ou nua, não teria nenhum problema. Então, o renunciante ele começou a concluir que tem que se dedicar, tem que ter uma parte da sua vida dedicada às coisas que são essenciais e não às coisas que são banais. E
é comum a gente também perceber que algumas vezes o sofrimento ele não vem com a cara do resultado final. O renunciante ele começa a perceber que às vezes o sofrimento vem com uma cara bem diferente do resultado final. Às vezes o sofrimento vem com uma cara bonita, uma cara muito alegre, uma cara de muita satisfação. Então, como o renunciante simplificou as coisas, ele começa a perceber o que está por trás das aparências das coisas. Que esse foi o tema que nós tivemos do retiro do ano passado, sobre a construção da realidade. A figura do renunciante, que é o tema que a gente vai encerrar hoje, essa parte sobre a renúncia, o renunciante ele percebeu que não dá para levar a vida tão a sério o tempo todo. O renunciante ele já sabe que tudo que existe, todas as coisas, inclusive a nós mesmos, nós somos impermanentes. Nós estamos em constante transformação. E devido talvez às lapadas que a gente já levou na vida, o renunciante ele conclui que não há rédeas suficientes para controlar as pessoas, os objetos, as situações. Mas quando eu digo que o renunciante percebeu que não há rédeas suficientes, eu não estou dizendo que o renunciante ele não vai fazer mais nada. Não é isso. Eu estou dizendo que o renunciante simplificou, o renunciante viu, e como ele simplificou e ele viu as coisas como são, é mais fácil de ter uma ação assertiva. É mais fácil de ter uma ação correta. Muito mais do que naquela loucura que muitas vezes a gente tem no dia a dia, onde a gente não vê as coisas como elas são, mas sim como as emoções pintam para nós e a gente toma uma atitude e acaba embananando no meio do campo. O renunciante ele já não se deixa levar. Ele olha assim e diz, isso é tal coisa. Minha emoção está dizendo que é tal coisa, mas talvez não seja. Então, por as coisas serem impermanentes e nós mesmos sermos seres impermanentes, o renunciante ele começa a perceber que é bom dar risada. É bom rir. O riso, ele poupa, ele diminui o nosso sofrimento. Sem falar que uma boa gargalhada, desde que não seja aquela gargalhada que a gente usa o outro como um trampolim para sentir-se bem, logicamente que não é isso que eu estou falando aqui, a boa gargalhada invade o nosso corpo, o nosso cérebro, de neurotransmissores bons. Inclusive, há casos de pessoas que tiveram diagnosticado doenças sérias e que foram curadas através da terapia do riso. Porque existe um poder na risada. Isso a ciência ela já fala, já faz um certo tempo. Então, eu me lembro de um colega, o Elton, um colega meu, que é professor de geografia também, ele dizia, mas rapaz, às vezes o que é ruim de passar é bom de contar. E eu disse, rapaz, faz sentido mesmo. Olha que massa ali, alguém conhece uma pessoa que dá aula de yoga dos risos. É uma boa para a gente depois conversar com essa pessoa, viu?
Muito bom. Então, o riso, pessoal, a leveza. Porque, veja, se tudo está em transformação, eu não posso me apegar excessivamente às coisas. Repito, não estou dizendo que é para a gente deixar tudo ao léu. Não é isso. Mas é encontrar um ponto de equilíbrio. Então, o renunciante ele começa a perceber que tem essas emoções aflitivas e que essas emoções, por exemplo, como a raiva, como o ciúme, como a inveja, ele começa a perceber que essas emoções negativas, elas surgem como sendo uma amiga nossa. Essas emoções negativas, elas surgem como se estivessem cuidando do nosso interesse. Tem nada mais delicioso do que a raiva. Quando você está com raiva, parece que a raiva está cuidando do seu interesse. O ciúme, numa relação, parece que o ciúme está cuidando da pessoa amada, da pessoa desejada. O problema dessas emoções negativas é que, como tudo que existe, isso surge, se estabelece e passa. O que acontece é que, se a gente não renunciar muitas vezes sobre todas essas emoções negativas, a gente vai agir sob efeito de uma emoção, mas vai ficar com a marca daquela atitude na nossa mente. As consequências nas relações também, né? Então, o que é que o renunciante percebeu? O renunciante percebeu que as coisas são impermanentes. Ele sabe que as emoções brotam, passam um tempo e vão embora. E se ele agir, ele fica com a marca da ação. Fica com a marca na ação no seu corpo, na sua mente e também cristalizado nas pessoas. Então, o renunciante, ele percebeu, como eu estava dizendo, ele viu que não é obrigado a colocar um eu nas emoções que surgem. Eu acho essa frase boa para a gente levar, para a gente guardar, para a gente refletir. Ou seja, eu não preciso colocar um eu na emoção que surge. Eu não preciso me associar a uma determinada emoção aflitiva. Seja o ciúme, seja a inveja. Não preciso me associar com aquilo. E até nas relações, mesmo no nosso dia a dia, sobretudo para aquelas pessoas que gostam de se apaixonar, têm um coração assim, que não tem um coração de gelo, que não tem um coração de pedra, né? Porque tem gente que se apaixona facilmente. Quando a pessoa começa a perceber que pode se apaixonar de novo, que pode ter uma relação, porque compreende as coisas como elas são. Compreende assim que o outro te imprime. Espera aí. Como assim o outro me imprime? O outro, ele exige determinadas habilidades minhas para poder se relacionar. E o melhor de tudo do renunciante é que o renunciante ele viu que vai morrer no final. Ó, para fechar com chave de ouro, o renunciante viu que vai morrer. E ele viu que vai morrer e viu que isso também pode ser libertador. E como ele simplificou, como ficou mais fácil de ver,
como está numa posição melhor para ver e sentir as coisas, sabe que vai morrer, ele começa a perceber também se tudo que existe é impermanente. Como a gente conversou na primeira reflexão sobre a renúncia. Se aquilo que vai comigo são as tendências, o que é que vale a pena ser vivido? Quanto tempo eu dedico, nós falamos disso aqui, 5, 6 horas. Quanto tempo eu dedico a minha vida para coisas que vão além de vida e morte? Então, o renunciante, ele percebeu que existe uma interdependência, que foi o segundo aspecto da nossa reflexão na semana passada. Existe uma interdependência. E ele começa a perceber como é que essa interdependência, como é que suas relações facilita ou dificulta os seus desejos. É fácil de ver isso. Ou seja, eu estou indo naquela direção. Aquela direção que eu estou indo. Como é que a minha interdependência se relaciona com isso? Será que essa minha interdependência me auxilia? Será que essa minha interdependência me apoia? Essa minha interdependência se opõe? Como que é? Sobre isso, o Buda fala no Dhammapada o seguinte. O Dhammapada é um sutra budista, um dos mais conhecidos, um dos mais lindos também. O Buda diz o seguinte: mesmo vivendo com um homem sábio, o tolo não percebe a sabedoria. Assim como uma colher não sente o sabor da sopa. Um homem desperto, mesmo no contato momentâneo, aprende de um homem sábio, assim como a língua imediatamente percebe todo o sabor da sopa. A colher não sente o sabor da sopa. O ignorante não sente, não percebe a sabedoria. Mas o desperto percebe a sabedoria. Então, o renunciante não é a colher, não, viu? O renunciante não é a colher. O renunciante, pelo contrário, o renunciante é o desperto que já sentiu o sabor das coisas, ele já viu, ele já avaliou e disse assim: epa, rapaz, isso aqui não vale muito a pena viver, não. Isso aqui é uma furada. Veja, nesse caminho, porque a renúncia é um caminho, à medida que a gente vai renunciando pequenas coisas do nosso dia a dia, começa a surgir um tema que a gente estudou aqui também, que é a chamada liberdade interior. Liberdade interior significa dizer que eu tenho um espaço interno para me relacionar com as coisas. Liberdade interior significa dizer que eu não vou ficar refém de pensamentos e emoções. Liberdade interior significa dizer que eu não vou ficar refém da ditadura do meu eu, do meu ego.
E quanto mais a gente tem esse espaço interior, mais esse espaço interior facilita a renúncia. E é interessante porque essa espacialidade, que a gente já conversou isso aqui algumas vezes, esse espaço aberto, que a gente pode chamá-lo de paciência, a gente começa a perceber que existe um espaço interior dentro da gente com a prática do zazen. No início, talvez não. Porque no início, todas as nossas tendências, todos os nossos pensamentos, um após o outro, uma emoção após a outra, nos perturba bastante. Mas quando a gente não fica mais refém dessas coisas, a gente começa a perceber que entre uma inspiração e uma expiração existe um espaço. E que tudo que a gente precisa é tornar esse espaço cada vez mais constante no nosso mundo interno, que é para a gente se relacionar com as coisas de maneira saudável. Para a gente entender, é assim. É aquela história da pessoa com paciência e a pessoa sem paciência. Uma pessoa sem paciência, alguma coisa chega e vai lá e pá, reage. Uma pessoa com paciência recebe aquilo, analisa, diz sim ou não. Por que isso é aprendido no Zazen? Porque o Zazen é a base de tudo que a gente fala no Zen. É porque no Zazen, eu já disse isso aqui várias vezes, exatamente, é um desafio. É um desafio. Porque no Zazen, aos poucos, a gente começa a renunciar àqueles pensamentos que vêm. A gente começa a renunciar à vontade de se mexer. A gente começa a renunciar certas memórias. A gente começa a renunciar a certos padrões emocionais. Então, no Zazen, pessoal, a gente começa a perceber, a reconhecer pequenas aberturas. Nesse momento de pequenas aberturas que nós temos, não tem mais passado e não tem mais futuro. O que tem é o agora. E a gente acessa aquela espacialidade, esse espaço interior, e se relaciona com as coisas do mundo. Se relaciona com tudo que existe. Eu me lembro que, certa vez, eu assisti a uma entrevista do Dalai Lama sobre uma das questões mais importantes do budismo, do Dharma de maneira geral, que é o quanto ele funciona e o quanto ele demora para funcionar. O Dalai Lama na RTP, ele disse o seguinte: não devemos pensar que estas qualidades podem surgir em alguns dias ou alguns anos. Nós temos de entender que estes desenvolvimentos podem demorar éons, um período de tempo muito longo. Por isso, a nossa determinação, aqueles que se consideram budistas, se desejar praticar o Buda Dharma, então, desde o início, precisa saber que não interessa quanto tempo demore para poder adquirir estas qualidades. Quanto mais impaciente formos, quanto mais quisermos as coisas o mais rápido possível, então os resultados serão mais fracos. O método mais barato
O mais rápido também trará resultado mais fraco. Então, é aquela questão. A renúncia é um processo que nós vamos fazendo no dia a dia. Sabe aquela vontade que a gente tem de falar, dar uma resposta bem boa a uma pessoa? Não vem aqui, né? Pronto. Quando eu não falo uma vez, olha que coisa boa, já não falei uma vez. Eu passo por 10 situações. Se eu não falei uma vez, já é bom. Se antes eu falava todas as 10, se eu não falo em uma, já foi uma vitória. Aí eu fiquei já manjado. O cara vai ficando manjado. Aí ele vai começar a perceber assim, ó. Eu não falei uma vez, pode ser que eu não fale também a segunda, aquela resposta atravessada. Eu me lembro que quando eu estava montando essas reflexões sobre a renúncia, eu achei um verso da Bíblia onde Jesus disse o seguinte: se quiseres ser perfeito, vai, vende tudo o que tu tens. Então, vamos lá. Eu parei em Jesus, não foi? Pronto. Então, Jesus disse o seguinte: se quiseres ser perfeito, vai, vende tudo o que tu tens e dá aos pobres, e terás o tesouro no céu. E vem e segue-me. Talvez nós não estejamos prontos para renunciar numa totalidade das coisas. Mas nós podemos renunciar determinadas coisas pequenas do nosso dia a dia. Como essa que eu estava contando, da resposta atravessada que a gente dá. E eu sou de dar respostas atravessadas. Eu sei como fazer isso. É um forte na minha personalidade. É um fracasso, entendeu? Mas é forte. Veja, se eu renunciar a um aspectozinho, imagine, como diria minha avó, avalie mesmo. É tão bom, não é? Avalie mesmo o quanto fica mais suave. Exatamente. Alguém disse, o monge é desbocado. Muito. Então, como diria minha avó, avalie o quanto já fica mais suave. E aí a gente vai melhorando um pouquinho a nossa vida e também a gente vai melhorando a vida das pessoas que vivem com a gente. Isso para quem é pai, por exemplo, é bom. Um treino o tempo todo. Então, assim, essas conquistas que a gente tem, elas não ficam comigo apenas. Essas conquistas de renunciar a uma palavra, a uma frase, a uma atitude, a um gesto, ela me beneficia, mas beneficia também as pessoas que estão comigo. Até aqui tranquilo. Podemos continuar? Então vamos lá. Deixa eu voltar um aspecto. Eu sou tapado para ver essas coisas, não sei nem ver. Alguém pode ler aí? A internet Foi, hoje está. foi uma pergunta.
Lucas Sim, Sam pergunta: qual o limite entre a renúncia e manter-se íntegro diante de uma situação? é boa. Se aquilo que estás prestes a dizer, a falar, a tomar alguma atitude, se aquilo vai deixar marcas negativas em você e no outro, não tome. Que é uma das características da renúncia. Ou seja, eu não vou dizer. Foi uma das coisas que a gente viu a semana passada. Renúncia também significa simplificar as palavras que saem da nossa boca. Renúncia significa também perceber que não é preciso agir o tempo todo. Eu me lembro, e aí era uma oportunidade perfeita para eu, numa pessoa, certa vez, estávamos numa mesa tomando café, e aí você sabe como são as coisas, né? Os pais, eles são muito apegados aos filhos. Isso. A questão do não eu, que eu vou ler um trecho agora aqui do Sutra que fala do não eu. Então, uma vez, estava tomando café, e aí surgiu uma história de filhos. Ah, o filho de fulano, de fulana, é mais bonito do que o de ciclano. Aí alguém disse, olha só, para um pai que só tem uma filha. Alguém disse assim, olha, veja, a Nanda é bonita, mas não é a pessoa mais bonita da família. Aí eu renunciei. Renunciei à vontade que veio de responder, dizer que era, entendeu? Eu renunciei de dar uma patada numa pessoa. Olha como foi. É uma verdadeira vitória, pessoal. Então, a gente vai se associando às emoções que sente. Não é porque eu sinto alguma emoção que eu tenho que validar ela com atitude, não. E isso é muito difícil, porque a gente fica muito assim na responsividade, sabe? A gente fica sempre assim, vem e eu vou agindo. Aquilo vem, eu vou agindo. Não, simplifica. Deixa vir. Deixa vir, é você dar sangue de Cristo. Entendeu? Deixa. Então você diz, não vou me associar com isso, não. Porque se eu me associar com isso, onde é que está o meu bem-estar e o bem-estar das pessoas? Ou então aquele ditado popular, se for bom, receba. Não tem esse, não tem. Esse é o melhor. Dos três, eu prefiro esse. Se for bom, receba. Se não for, não receba. O Buda ele fala sobre essa questão da não identificação excessiva com o que a gente chama de escandas. Na perspectiva budista, a gente se confunde, nós não somos, mas nos confundimos com 5 coisas. Nós nos confundimos com a nossa forma, com os nossos pensamentos, com as nossas sensações, forma, sensação, com as nossas percepções, com os nossos conceitos, com as nossas percepções e com tudo aquilo que nós temos na nossa consciência. A gente se confunde com essas 5 coisas. Então, tem um sutra chamado de Anatta Lakkhana. Na verdade, é as características do não-eu. Eu já falei desse sutra aqui uma vez. Anatta Lakkhana Sutra, ou as características do não-eu. Presta atenção no que o Buda vai falar. Olha só. Assim, ouvi. É uma das formas que os sutras budistas começam. Ananda, o assessor do Buda, que sabia dos discursos do Buda, dizia o que o Buda tinha falado. Então, assim ouvi. Em certa ocasião, o abençoado estava em Benares, no Parque do Gamo, em Cipatana. Lá, ele se dirigiu ao grupo de 5 bicos, de 5 monges, desta forma. Bicos, venerável senhor, eles responderam. E o abençoado disse o seguinte:
A forma, Bicos, é não eu. Pois, Bicos, monges, se a forma fosse o eu, essa forma não conduziria ao sofrimento. E seria possível obter da forma. Que a minha forma seja assim, que a minha forma não seja assim, mas porque a forma não é eu, é não eu, a forma conduz ao sofrimento. Não é possível obter da forma, que a minha forma seja assim, que a minha forma não seja assim. Resumindo, a sensação é não eu. A percepção é não eu. As formações mentais são não eu. O que vocês pensam, monges? A forma, ela é permanente ou impermanente? Impermanente, Senhor. E aquilo que é impermanente é sofrimento ou felicidade? É sofrimento, Senhor. Preste bem atenção. O segredo é esse agora. É adequado considerar aquilo que é impermanente, sofrimento, sujeito a mudanças, como isso é meu, isso sou eu, isso é o meu eu? Não, Senhor. A sensação é impermanente ou permanente? Impermanente, Senhor. A percepção é permanente ou impermanente? Impermanente, Senhor. E o Buda vai dizendo, os 5 skandhas são tudo impermanente. Aí chega uma hora no Sutra que o Buda diz assim, e é adequado considerar o que é impermanente, sofrimento, sujeito a mudanças, como isso é meu, isso sou eu, isso é o meu eu. Dessa forma, o nobre discípulo bem instruído se desencanta com a forma, se desencanta com a sensação, se desencanta com a percepção, se desencanta com as formações mentais, se desencanta com a consciência. Desencantado, ele se torna desapegado. Através do desapego, a sua mente é libertada. Quando ela está libertada, surge o conhecimento. Libertada. Ele compreende que o nascimento foi destruído, a vida santa foi vivida, o que deveria ser feito foi feito, não há mais havia ser nenhum estado. Espremendo tudo, espremendo. Vamos espremer bem muito, assim, uma toalha muito molhada. Vamos espremer. O que o Buda está dizendo é o seguinte, que nós nos identificamos demasiadamente com as coisas que são impermanentes. Nós nos confundimos com as nossas sensações, com as nossas percepções, com os nossos conceitos, com o nosso corpo. E então nós temos uma forte identificação. A palavra desencanta, que ele fala no Sutra, deve ser associada com perder a ilusão. Desencanto no sentido de perder a ilusão. Então é aquela história que eu falei para você. A gente se identifica com essa série de coisas que são impermanentes, por exemplo, a sensação, a emoção, a raiva, e fica com as marcas de ter agido. Para a gente dar uma aprofundada num aspecto aqui. Olha só.
O renunciante, ele sabe como as coisas funcionam. Ele sabe que as coisas são impermanentes, interdependentes, insatisfatórias, mas só que ele não sabe apenas no intelectual. Ele sabe no nível mais profundo, no nível mais sutil. Então ele abandonou determinados aspectos e ele se apropria da vida. Veja, se eu estou renunciando muitas coisas, na verdade eu estou me apropriando da vida, ao invés de abandonar a minha vida, as minhas tendências negativas e a confusão mental. Então, uma das coisas mais importantes da renúncia é justamente essa. É a gente se apropriar realmente da vida, das coisas que importam, ao invés de abandoná-la às tendências negativas, ao invés de abandonar as confusões mentais. Até aqui, tranquilo? Eu sei que deu uma chacoalhada assim, parece que a gente cortou alguma linha de raciocínio. Mas chegou numa parte importante para a gente começar a parte final, que é assim. A renúncia possibilita a gente ficar de boa. A renúncia possibilita a gente ficar relaxado. A renúncia possibilita a gente ficar de boa, ficar relaxado, por uma coisa muito simples. A gente sabe o que realmente importa na vida. A gente começa a perceber que o mais importante é ficar com o essencial e não se apegar àquilo que é secundário. Veja, se eu agora estou vendo as coisas como são, se eu agora estou tendo tempo de respirar, se eu agora estou tendo tempo de me ver, eu agora vou querer aquilo que é essencial e não aquilo que é secundário. E aí tem uma coisa que é uma das mais importantes que eu acho, é que é difícil de manipular o renunciante. Me diga uma coisa, como é que eu vou manipular o renunciante? Se ele dá pouca importância ao prazer, se ele dá pouca importância à fama, se ele dá pouca importância ao dinheiro, se ele dá pouca importância ao sucesso, como é que eu vou manipular uma pessoa dessa? Então, o renunciante é aquela figura que vai de boa, sabe? Porque ele agora não fica preso nas coisas que são secundárias. Ele vai caminhando no caminho que é essencial. Só para você ver o quanto isso é importante, pessoal. Eu gosto muito de uma atriz da Globo chamada Marisa Hort, que é a Magda do Sai de Baixo, para os mais antigos. E uma vez ela deu uma entrevista no programa do Bial, e ela disse uma coisa que foi assim. Ela disse, quando eu comecei a ficar famosa, meus cabelos caíram. Ia ser até um favor se caísse de vez para mim. E ela é budista, e ela disse que conversou com o professor dela. Ela é da sanga do monge, do Lama Michel, e disse que ela conversou com o professor do Lama Michel, que inclusive morreu esse ano, o Lama Gantchen, e o Lama Gantchen disse a ela assim, minha filha, a fama não é sua, a fama é das pessoas. As pessoas dão e tiram a fama. Apenas trabalhe. Então, assim, algumas dicas para renunciar. A primeira dica, se você deseja renunciar a algum aspecto da sua vida,
saiba que a renúncia não pode ser vivenciada como uma obrigação. Para alguém que deseja renunciar a alguma coisa, não deve ter o sentimento de que aquilo é uma obrigação. A renúncia, na verdade, ela deve ser vivenciada como um ato de liberação e não de uma grande dor dolorosa, de uma obrigação dolorosa que diga. Eu vou repetir. Então, dicas para renunciar. Essa é a primeira. A renúncia não pode ser uma obrigação. A renúncia ela deve ser vivenciada como ato de liberação e não de uma obrigação dolorosa. Você deve estar pensando, porque eu estou dizendo isso. Olha só, um ato de liberação e não de uma obrigação dolorosa. Não pode ser uma obrigação. E duas palavrinhas para a gente entender e trabalhar a renúncia. A primeira foi simplificar, que a gente falou a semana passada. A outra palavrinha de hoje é disciplina. A pessoa disciplinada é o seu próprio mestre. E a segunda palavra, além daquela de sábado passado, a primeira de hoje, disciplina, que a disciplina faz com que eu seja meu verdadeiro mestre. A segunda palavra de hoje é paciência. A paciência significa saber esperar e continuar praticando enquanto os resultados não chegam. Que é aquilo que o Dalai Lama estava falando lá na TV de Portugal, na RTP. Ou seja, não importa o quanto tempo eu demore para ter as minhas conquistas, mas aquilo vai vir. Não importa quantos éons demore. Então, paciência, nessa perspectiva da renúncia, significa o quê? Significa saber esperar e continuar praticando enquanto os resultados não chegam. Agora, tem algumas coisas que são as inimigas da renúncia. Primeira inimiga da renúncia. E alguém coloca aí também o desapego pelo resultado. Exatamente. A gente também não pode ter esse apego pelo resultado, né? Outra, uma inimiga da renúncia é a preguiça. Isso mesmo, poucos desejos. É uma virtude. E soltar. Então, a preguiça, olha a preguiça, meu amigo, só em falar nela já... Já comecei a bocejar aqui, já me deu vontade de me deitar. A preguiça, ela aparece como sendo vantajosa. É o nosso mal. A preguiça, ela aparece como vantajosa porque ela nos é mais familiar, entendeu? A preguiça, ela é vantajosa para esses padrões que nós já temos. Para a nossa estrutura de personalidade, para as nossas estruturas internas, a preguiça é uma amiga. Aí junto disso fica o ego, sabe? O ego dizendo, eu sempre estive aqui. Como é que você vai me abandonar agora? Manda esse Buda aí para... Então, assim, a preguiça é confortável, pessoal. Por mais dor que a gente tenha, a gente já sabe, a gente já conhece aquilo. E outro inimigo da renúncia é o orgulho e o apego. Como alguém colocou ali ainda agora, o apego. Olha só, a combinação de orgulho e o apego faz com que a gente tenha aquele sentimento que é assim. Demorei muito para te encontrar, agora eu quero só você. Poxa, eu demorei tanto para te conquistar e agora eu tenho que te mandar embora? Não. Não faça isso. Não me abandone.
Aí quem está renunciando às coisas, principalmente, é cantador, né? Tem de cantar, porque... Ei, e se você estiver renunciando a pessoas, não escute música sertaneja. Porque se você escutar música sertaneja, aquilo vira um padrão de vida. E você pode afundar no sofrimento, do esquecimento, do... Nossa! Como é que tem outra música que diz assim, eu era feliz sem saber... Não tem um negócio assim, eu não sei qual é, mas tinha. E Neuda e José, exatamente. Não pode. Para você escutar determinadas músicas, você tem que estar bem. Vou ter que fazer assim, um sangue de Cristo, assim, ó, e escuta. Porque se você estiver frágil, você guarda, eu não sou vagabundo, sou um cara carente, não sei o que lá, dormi na praça, pensando nela. É o cabo afunda. Exatamente, acaba sofrendo mais. Então é importante renunciar. Então é importante renunciar a determinadas coisas que se escuta. Nem que seja por um período, sabe? Eu me lembro que eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa disse: eu não gosto de Roberto Carlos. Eu também já fui uma pessoa que disse que não gostava de Roberto Carlos. E aí depois eu comecei a analisar por que eu não gostava de Roberto Carlos. Aí tem toda uma estruturação, determinadas lembranças de Roberto Carlos, quando era pequeno, que não sei o quê. Mas hoje eu escuto Roberto Carlos assim, na perspectiva da libertação, entendeu? Uma outra coisa que atrapalha, que é inimigo da renúncia. O outro inimigo da renúncia é a dispersão mental. A dispersão mental, ou seja, a falta de foco. Ou seja, não saber o que realmente importa na vida. Só assim, o mais importante agora é essa garrafa de água azul. O mais importante agora é essa xícara aqui. O mais importante agora é esse materialzinho aqui. É que agora todo mundo está se abanando com isso. Então vamos lá, todo mundo se abanando com isso. Não, mas o mais importante agora é, para não ficar encoronado, a gente não pega mais em si mesmo, a gente deve fazer assim. Não pode mais passar a mão no rosto. Exatamente, obsessivo demais, né? Ó, o tempo todinho, ó. Não, não pode mais, olha. A caneta, você... Não, galera. O que é que realmente importa? Se você sabe o que realmente importa, vive em função daquilo que realmente importa. E também, para ser bem sincero, eu ir embora e a gente ir embora curtir o sabadão, é assim. Ninguém abre mão e pronto, galera. Ninguém abre mão e está tudo resolvido. Pronto, não. A renúncia é um trabalho onde a gente primeiro identifica conscientemente aquilo que nos prejudica. Então, quem deseja renunciar, depois de todo esse processo que a gente fez, simplificou, a gente vai identificar conscientemente aquilo que prejudica a gente. E isso demora tempo. Tem um tempo necessário para fazer isso aí. Depois da gente ter identificado aquilo que nos prejudica, a gente vai começar a perceber as causas sutis dessas coisas que nos prejudicam. Que foi o tema de um dos retiros que a gente teve em 2018. Sobre as relações, sofrimento, essas paradas. Exatamente, vivemos uma constante renúncia. Então, veja. Primeira etapa da renúncia. Eu vejo conscientemente aquilo que me prejudica, depois de ter simplificado tudo, depois desse caminho todinho. Eu agora vou analisar quais são as causas sutis daquilo que me prejudica. E a segunda etapa, que aí a gente tem, cada um tem que sentar e deve fazer uma conta simples, que é assim: quais são as vantagens que eu tenho em renunciar uma determinada coisa?
Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens de renunciar a isso? O que eu estou dizendo é o seguinte, a gente deve perceber a renúncia, assim, do momento presente e no futuro. Como é que vai ficar, por exemplo, a minha interdependência quando eu não tiver mais esse objeto que eu estou renunciando agora? Exemplo, essa minha garrafa d'água. Eu sou bastante apegado. Se eu não tivesse a garrafa d'água, isso talvez seja muito ruim para mim, porque eu terei que... Pronto. Então a gente precisa pensar na renúncia assim, do momento presente e como é que vai ficar minha interdependência no futuro, quando eu não tiver mais esse objeto comigo. E aqui uma coisa delicada. Eu nem queria falar isso, porque eu só gosto de falar coisas suaves. Porque às vezes as pessoas dizem, você é muito cortante. Você é muito... Eu nem queria falar isso, mas eu vou falar baixinho aqui, só para vocês escutarem, que é assim. Olha só. A felicidade, ela pode trazer sofrimento. Veja, se a felicidade trouxer sofrimento, não era felicidade. Ela veio com uma aparência, mas na verdade foi outra. Então, uma questão importante é, é preciso ver isso. Que felicidade é essa que causa tanto sofrimento? Talvez nós estejamos tomando por felicidade algumas coisas que podem não estar passando de sofrimento disfarçado. Mas o massa mesmo da renúncia, o legal da renúncia, é que ela nos joga, nos arremessa diante de nós mesmos e diz assim: ei, é preciso voltar para casa e cuidar do seu lar. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.